Graça e paz, alunos do projeto Hebraico Fácil, chegamos no nosso primeiro módulo de revisão. À medida que estamos chegando ao final desse projeto, a partir desse módulo, é hora de separar os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Por quê? Porque a parte de alfabetização é relativamente fácil no Hebraico Fácil. Aliás, o método Hebraico Fácil é um método que você percebeu ser revolucionário e que realmente funciona para leitura, escrita, pronúncia e transliteração. Mas tem um quê, um algo a mais, que desde a primeira aula eu deixo disponível para você no material didático, onde eu chamo de gramática. Então hoje a gente vai, a partir do primeiro módulo, dar uma olhada na gramática, do módulo 1, módulo 2, módulo 3, e trazer para o seu aprendizado real aqui. Mas para essa turma, eu estou oferecendo um plus, né, que é uma boa pitada de hebraico moderno. E eu quero começar essa aula, conforme prometi, ensinando um pouco mais de hebraico moderno. Quero dar boas-vindas aos alunos antigos do projeto Hebraico Fácil e aos convidados que chegaram aqui para participar dessa aula especial, não fazendo parte de outras turmas e tal. Sejam bem-vindos. Aqui a FTB tem esse viés, né? De vez em quando a gente transborda do tradicional e a gente oferece um pouco mais, como hoje, por exemplo, minhas boas-vindas a você que está participando especialmente desse módulo. Bom, vamos para o hebraico moderno. Eu vou colocar aqui um diálogo longo ou dois e eu gostaria que você transliterasse e que você traduzisse. Vem comigo, vamos começar. Vamos lá. Aqui é uma letra D. Vamos para um segundo texto.
Eu acho, não sei se vai caber mais, eu vou precisar de mais linhas. Será que dá na câmera? Então vamos fazer caber aí. Peraí. Vamos arrumar um jeito de caber. Ó. Tentar diminuir a letra para ver se cabe mais. Acho que até aqui tá bom. Vamos para mais um texto. Então vamos entender. Vou colocar aqui a marca. Vamos entender assim. Esse aqui é o texto número 1. Esse aqui é o texto número 2. Esse aqui é o texto número 3. Vamos lá. Para a gente ganhar tempo, e como vocês já estão bem crescidinhos no hebraico, eu não vou transliterar. Eu vou ler aqui e você translitera aí, tá certo? Ó, D-A-N-I-Y, Dani. Dani é um nome hebraico muito comum, tá? Dani é um nome hebraico muito comum, mas Dani é um nome de menino. Dani e Eled. Dani, D-A-N-I-Y, Dani e Eled. E Eled é menino, criança, um menino, né? Um garoto,
Vai, a palavra garoto é melhor. Então vamos lá. Primeiro, eu vou traduzir e você vai transliterar. Então a tradução vai ser por minha conta, a transliteração por sua, pela sua conta. Ó. Dani, garoto. Dani Yeled significa Dani é um garoto. Vamos, mas presta atenção aqui nessa revisão, porque é aqui que você está aprendendo. Então vamos lá. Ó, primeira coisa. Dani é um nome próprio, nome de um menino, né? Um nome masculino. Dani Yeled. Em hebraico, o verbo ser e estar não é necessário. Somente Deus é e está. Então, Dani Yeled. Yeled é garoto, tá? Menino, garoto. Tá. Dani, garoto. Como é que eu traduzo isso? Dani é o verbo ser, que não é necessário escrever, mas ele é entendido. Dani é. E por que eu disse um garoto e não o garoto? Por que ele é um garoto? Porque o Yeled não tem artigo definido. Se ele começasse com H, teria artigo definido. Então, Dani é o garoto. Mas aqui Dani é um garoto. Continuando. Dani é um garoto. Tov. O que é Tov? Bom, Dani Yeled. Dani é um garoto. Tov. Dani Yeled Tov. Então, posso colocar assim. Dani é um bom garoto. Agora, por que eu estou dizendo bom garoto e não garoto bom? Porque na tradução, a tradução é como nós falamos. E como nós falamos? Ah, ele não é um garoto bom, ele é um bom garoto, ele é um bom menino. Então, Dani Yeled. Dani é um garoto. Dani Yeled Tov. Dani é um bom garoto. Ok. Hu Yeled Gadol. Hu Yeled Gadol. Bom, ele... Lembra do Hu? Ani, ata, Hu. Eu, você, ele. Hu Yeled Gadol. Ele é um garoto. É um garoto. Gadol. Grande. Grande. Isso aqui é a tradução do primeiro texto, tá certo? Então, essa aqui é a tradução do primeiro texto. Você translitere aí no seu caderno, tá? Se você puder, você coloca lá o primeiro texto, embaixo do primeiro texto a transliteração e a tradução que nós fizemos aqui, tá? Vamos para o segundo texto. H-A-N-A-H. Que nome é esse? Hana. Hana é um nome muito comum em hebraico. Então se trata agora de uma menina. O primeiro caso é masculino, o segundo caso é feminino. Hana, nada, I-M-A-H. Ima. Hana, Ima. Então vamos para o segundo aqui. Segunda tradução. Já que a transliteração vai ser por sua conta e risco. Hana, Ima é a palavra hebraica para mãe. Então, Hana é mamãe, por exemplo. Hana, assim, ó. Hana é mamãe. Pode ser mãe também, não tem problema. Hana, Ima, Tová. Tov é bom. Tová é boa. Tov, tová. Tov, tová. Em hebraico, eu não sei se vai ajudar, mas, por exemplo, não sei se aqui dá sombra. Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos pegar, acho que assim é melhor. Ó. Por exemplo, a palavra tov. Né? Então você tem aqui a palavra tov. Bom. Depois você tem a palavra tová. Boa. Depois você tem a palavra tovim. Bons.
Depois você tem a palavra tovot. Boas. Então, se você memorizar essa sequência, tov, tová, tovim, tovot, você sabe o singular masculino, singular feminino, plural masculino, plural feminino. E isso funciona com tudo, tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui na palavra tov. Bom é tov, boa é tová, bons é tovim, bons, no masculino, e tovot, boas. Então, do bom para o boa é do tov para tová. Do bons para o boas, o plural, é de tovim para o tovot. É só você memorizar. Tov, tová, tovim, tovot. E isso funciona com outras palavras. Por exemplo, a palavra, escreve no seu caderno. Por exemplo, sus, que é cavalo. Cavalo. Como é que fala feminino? Éguas, né? Égua. Então, é só você colocar... Peraí, eu coloquei errado. Peraí. É com U, não com S. Ó, sus, cavalo. Ok? Se eu quiser falar égua, então você coloca sus e coloca o A e o H. Essa terminação aqui é o feminino. Então, aqui é uma égua. Égua. Se eu quiser falar cavalos, então eu vou colocar aqui sus, e aí eu coloco a desinência do plural masculino, que é o quê? Im. Sus mais im é igual a cavalos. Cavalos. E se eu quiser falar o feminino no plural, éguas, então eu vou colocar sus, e aí eu coloco o plural feminino. Ot. E aí eu estou dizendo aqui éguas. Ou seja, sus, susá, susim, susot. Lembra? Tov, tová, tovim, tovot. Sus, susá, susim, susot. E isso funciona com todas as palavras, tá? Com raras exceções, isso funciona com todas as palavras. Gadol. Gadol é grande. Gadol, gidolá, gidolim, gidolot. Sei lá, acho que eu vou confundir mais sua mente conforme eu falo mais coisas. Mas o que você precisa saber nesse momento é que as palavras para você, vamos colocar assim, masculino, feminino. Aí você tem plural masculino e você tem plural feminino. Ok? Então vamos lá. Masculino. Então a palavra termina com a sua terminação normal. Vou colocar aqui normal. Geralmente as palavras vêm no masculino. O feminino é a terminação A acompanhada de um H. Então aqui tem a palavra, terminou com A e H, como na palavra tov, tová. Plural masculino. A palavra segue o radical da palavra, e aí você tem um I reforçado pelo Y, terminado com M final. Im. Terminou com I, reforçado pelo Y, com M final, é plural masculino. E o plural feminino, a palavra segue, e aí termina em O e T. Terminou em ot, é plural feminino. Tá certo? Então, eu vou dar aqui, repetir os exemplos que eu dei. Então, tov, bom. Como é que é boa? É só colocar, ó, vou colocar tudo tov aqui para você ver. Ó. Esse tov ficou horrível. Tá. Tov significa bom, ó, masculino, normal. Tová, o que eu faço? Coloco um A e um H. Virou boa. Plural masculino. Coloco um I, reforço com um Y e termino com M final. Essa descendência aqui é o plural masculino. Então aqui vira bons. Plural feminino. Coloca um ot.
essa desinência aqui é o plural feminino. Aqui está escrito boas. Como é que fica? Tov, tová, tovim, tovot. A marca do feminino é o A com H, a marca do masculino plural é o im e a marca do feminino plural é o ot. Beleza? Então, sabendo disso, voltemos aqui à nossa tradução. E já está combinado que a transliteração é com você. Hana ima. Hana ima tová. O que ela está dizendo? O que esse texto está dizendo? Hana é mamãe. Hana é uma boa mamãe. É uma mamãe tová. Então vamos lá. Hana é uma tová. Boa mamãe. Ri, o que significa ri? Ani, ata, hu, at é você para mulher e ri é ela. Hu, ele. Ri, ela. Ela, ba'a, ela vai, me, angli, olha isso aqui, ó. Você que vai transliterar. M-E, você já sabe que Shivá no começo aqui é E. Desculpa, gente, tô gripado. Pronto. Precisava espirrar. Tá bom, eu sei que eu não espirrei, mas tudo bem. M-E, nada, A, me, an. N, mudo. G, mudo. Me, angli, A. Me, Anglia. Anglia é a Inglaterra. Ri, ba, a, me, Anglia. Ela vai para a Inglaterra. Então, ela, Ba'a, vai para a Inglaterra. Inglaterra. Lembrando que eu estou traduzindo. A transliteração você que lute. Ri, Ba'a, ela vai. Me, London. Ela vai para Londres. Londres fica na Inglaterra. Mi, lo, N mudo. Milon, D-O, N final. Mi, London. Então, quando você for transliterar, Mi, London. Ri, ba, a, Mi, London. Ela vai para Londres. Londres, que fica na Inglaterra. E por último, e não menos importante, vamos lá. O Dani é um Yeled. Ele é um Yeled Tov. Ele é Yeled grande, Gadol. A Hana é Ima. Hana é mamãe. Hana, Ima, Tová. Riba, a, me Anglia. Riba, a, mi London. Então, esse aqui você já sabe o que significa. Agora vamos para a última. Dani, você já sabe quem é o Dani aqui. Dani ve ima. Dani ve ima, o Dani. E a mamãe, lomedim. O que é lomed em hebraico? Lomed em hebraico é estudar. O que é lomedim? É o plural. Ó, marca do plural. I, Y, M final. Lomed, ó, tenta enxergar aqui, ó. Lomed. Lomed vira lomdim. Eles, Dani, Veima, o Dani. Não, Dani e a mãe estudam. Então, terceiro. Dani, Veima. E o V, bom, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, né? O V na tradução é a marca da conjunção aditiva. Dani, ve, ima. Dani e a mamãe. E a mãe. Dani e ima e mamãe. Lomdim, estudam. Aqui eu não coloquei o sinal massorético, né? Desculpem, vamos lá. Dani. Eu esqueci a vogal. Dani
veima, Dani e mamãe, Dani e mamãe, lomdim, estudam, belod. Qual que é a tradução disso? Belod. Ó. Dani, veima e mamãe estudam, belod, em Lod. Lembra disso? Bereshit, no princípio. Belod, no Lod, né? Então, em Lod. Lod é uma cidade. Em Lod. Lod, por exemplo. Tá? Então, parece que ele e a mãe estão estudando em Lod, mas moram na Inglaterra, por isso o Dani é um bom garoto, ele é um garoto já grande, é um adolescente. A Hannah é uma mamãe, é uma boa mãe, ela vai para a Inglaterra, ela vai para Londres. O Dani e a mamãe estudam, e eles estudam em Lod, por isso eles estão em Israel estudando em Lod. Então, eu coloquei um texto aqui, agora veja, antes eu estava colocando os textos e a minha preocupação principal era a transliteração. Agora, já não. A minha preocupação principal aqui é se você está compreendendo, que eu já sei que você translitera, mas se você está compreendendo o que está sendo tratado aqui. Ó, Dani Yeled. Então, lá no seu caderninho lá atrás, já tem que ter, Dani é um nome próprio, não precisa estar lá no livro, né? No seu glossário, mas Yeled é um menino, um garoto. Dani Yeled Tov. Tov você já sabia desde a primeira aula. Ele é um Yeled Tov, ele é um garoto bom, é um bom garoto. Hu, você já sabe que é o pronome de tratamento, né? Ele é Yeled Gadol. Gadol é grande. Gadol Gidolá. Gidolim Gidolot. Grande para menino, grande para menina. Grandes para meninos, grandes para meninas. Hu Yeled Gadol. Ele é um garoto grande, ele é um adolescente, é um jovem. A Hannah é Ima. Hannah, Ima. Hannah é mamãe. Hannah, Ima, Tová. Ela é uma boa mamãe. Ela vai me Anglia. Ó, N mudo. G mudo. M-E-A. M-E, nada A. M-E-A. N, mudo, G, mudo, L. Meanglia. Ela vai para Londres. Para a Inglaterra, Anglia. Riba-A, Melondon. Ela vai para Londres. E, por último, Dani, Veima, o Dani e a mãe, Lomdim, estudam. Eles estudam, Dani, Veima, Lomdim, Belod. Eles estudam em Lod. Agora, quando eu decidi oferecer para essa turma o hebraico moderno, uma pitada, né, de hebraico moderno, já que a gente não está também se aprofundando grandemente, mas é porque eu entendo que a partir da alfabetização aqui, você consegue sim entender conversas básicas do hebraico moderno, tá certo? Então você pode chegar lá e se apresentar, Shalom, Ani, falar teu nome, Ani Gar Be Brasil. Olá, eu sou fulano, eu moro no Brasil. Olá, eu sou fulano e eu estudo hebraico. Shalom, Ani César, Ani Lomed Ivrit. Então essas frases, né, são frases do hebraico moderno, estão realmente atualizadas, não tem nada do hebraico bíblico, eu estou falando do hebraico moderno, beleza? Bom, nesse primeiro momento, eu coloquei 3 textos que se complementam, eu fiz a tradução, mas a transliteração é por sua conta. Então eu gostaria, se possível, que você enviasse a sua transliteração, fotografasse e colocasse lá no grupo, que amanhã, depois de amanhã, eu vejo com carinho e agradeço aos ex-alunos do hebraico que estão me ajudando aí nesse processo de correção, tá certo? Então, só colocar lá a foto da sua transliteração
e a gente segue a partir daí, tá? Isso aqui vai para a plataforma e vamos crescer um pouco mais aqui nesse conhecimento dessa revisão. Agora, uma coisa que eu quero deixar para você, se você está aqui hoje como aluno visitante e gostaria de aprender hebraico, voltar para a turma e tal, procura a gente aí, tá? Procura a gente, chama lá de alguma forma que você vai achar a gente, tá? Para você fazer parte dessa turma. Bom, vamos lá. Na primeira lição, então vamos lá aqui para revisão. Vamos aqui para revisão. Revisão. Na primeira aula, é o Salmo 133, então vamos colocar aqui o Salmo 133. Hine Matov, não é? No Manaim. Acho que tá tudo torto aqui, né? Espera aí, eu vou fazer linhas aqui. Senão eu vou me perder, tá? Vamos vocalizar aqui os textos. Hine Matov Uma Naim. Só para a gente ter uma clareza aqui das linhas, tá? Eu vou pular aqui para fazer a segunda Shevet. Shevet Ahim. Gam Yachad. Yachad. Ok. Vamos lá. Vamos vocalizar aqui. Um segol, outro segol. Ahim. É isso. Um irik, a letra I. Gam Yachad. Ok. Então temos aqui a nossa primeira aula de hebraico. Não está bonito, mas o que importa aqui é aprender. Agora vamos pensar na gramática que eu falei ali. A gramática dessa aula é o vav conjuntivo. Falamos sobre isso agora há pouco. Conjuntivo. O que é vav conjuntivo? O vav conjuntivo é o seguinte: quando uma palavra começa com vav, então, quando uma palavra começa com vav, né? Você já sabe qual que é o vav, o cajadinho do pastor. Essa letra geralmente funciona como a conjunção aditiva. Que no português é a letra E. Tá?
Detalhe, os sinais vocálicos podem mudar, às vezes muda, às vezes não, mas não importa. Começou com VAV, temos uma conjunção aditiva. E aqui nós temos essa conjunção aditiva. Espera aí, deixa eu arrumar aqui, porque esse aqui não é o Tzinho, é o tracinho, tá, gente? Desculpa. Aqui é um tracinho aqui e um tracinho aqui. Então, aonde eu estou vendo isso aqui? Aqui está escrito ma. Que significa, então, ó, transliteração é ma. A tradução é que. René Matov, ó que bom. Então, a tradução, ó que, a tradução é que. A transliteração é ma, ok. E a palavra é, então vamos lá, pensa assim, ó, ma é o original. Assim, ó, é a, ou assim, é a transliteração. E assim é a tradução. Texto original, tradução, desculpa, transliteração, tradução, ok? Beleza. Só que aqui nós temos, por exemplo, a situação do VAV conjuntivo. Ó, aqui está escrito ma, aqui está escrito ma. Qual a diferença? O U começou com U. U é o VAV com um pontinho do lado. Então aqui você tem a transliteração. Transliteração dessa palavra é uma. Uma. E você tem a tradução. A tradução dela é e que. Ou seja, vamos pensar assim, ó, texto original. Vamos pensar aqui, ó. O ma. Esse aqui é o original. Transliteração é o ma. Aqui a transliteração. E a tradução é e que. Tradução. Tá certo? Então, veja só. Qual a diferença de ma para o ma? O VAV. Esse VAV aqui é o que a gente chama de VAV conjuntivo. Tá? E o VAV conjuntivo vai estar presente em vários versículos. Sempre, porque a conjunção aditiva em português é e. Né? Então, eu e ele. Ani, ve, ru. Eu, ani. Ele, ru. Eu e ele é ani, ve, ru. Tá certo? Então, sempre que uma palavra começa com um VAV, nós estamos falando do VAV conjuntivo. Por exemplo, Bereshit bara Elohim et hashamayim. Ó. Et hashamayim. 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 Ok. E aí, qual a continuação? Ve et haaretz. Ve et haaretz. Haaretz. Ok. Então, vamos lá. Vamos transliterar. Et hashamayim. Ó. Et hashamayim. Ve et haaretz. Ve et haaretz. Os céus e a terra. Aonde está o VAV conjuntivo? Ó o bichinho aqui, ó. Olha bem essa palavra e compara com essa. Qual a diferença? Et
et, e esse aqui tem o V. Esse VAV aqui é o que eu estou chamando de VAV conjuntivo. Os céus, os Shamaim, ve et haaretz, e a terra. Então, já o VAV conjuntivo, ele traz essa conjunção. Quando uma palavra começa com VAV, essa letra geralmente funciona como uma conjunção aditiva e. Então, a primeira revisão que eu quero fazer com você, para não ficar muito volumoso, é a conjunção aditiva e. Tá? Como que se faz a conjunção aditiva e? Através do VAV, tá certo? Colocou o VAV, então é a conjunção aditiva. Por exemplo, lá no material, eu coloquei para vocês assim, por exemplo, lo. Lo em hebraico é assim. Lo significa não. Lo significa não, ok? Lo significa não. Como é que eu digo e não? Ve, lo. Aqui está escrito e não. Aonde está a conjunção aditiva? Aqui. Esse cara aqui é uma gramática da palavra. A palavra não é assim. A palavra e não é assim. Colocou um VAV, começou com VAV, é uma conjunção aditiva. Tá certo? Outro exemplo que eu dei aqui é que, né? Ma em hebraico é que, e uma e que. Onde está a conjunção aditiva? Tá aqui, esse cara aqui é a conjunção aditiva. Tá certo? Então, recapitulando, esse curso não é um curso gramatical, tá? O segundo nível do hebraico é um curso só de gramática, é verdade. Mas eu gosto, já que eu tô aqui com a mão na massa com vocês, que tal aprender um pouquinho mais, né? Então, quando uma palavra começa com VAV, essa letra geralmente funciona como conjunção aditiva e, tá? Ma é que, uma e que. Lo é não, velo é e não. Não importa, veja que aqui o VAV vira, aqui no ma vira U. Começou com VAV, mas o VAV pondo do lado vira U. Aqui o VAV vira V, não importa. Começou com VAV, se é U, se não é conjunção aditiva. Tá certo? É conjunção aditiva e. É uma coisa e a outra. Os céus e a terra. Rine matov, ó que bom. E que agradável. Tá certo? Então, tá aí a primeira revisão sobre o VAV conjuntivo. E vamos para mais uma, para a gente terminar esse módulo bem. Isso aqui já vai ser fotografado e entregue para vocês. Será mais uma revisão, só que eu tenho que pular quase sempre duas folhas, né, aqui, porque fica a marca na outra. Vamos lá. Mais uma revisão, que vai ser dessa vez agora o artigo definido. Então, a segunda revisão, artigo definido. Vou colocar com a caneta grandona para valer. O artigo definido. Tem que levantar a câmera aí. Artigo definido. Uma coisa importante, tá? Tudo em hebraico está como indefinido. Quando eu escrevi agora há pouco, ele é um garoto bom, né? Dani Yeled. Peraí, Dani Yeled. Quer dizer, ele é um garoto. Veja, tudo já em hebraico se subentende como sendo indefinido. Aqui no Brasil é diferente, né? Então aqui no Brasil não dá para... Esquece o português agora. Os artigos em hebraico geralmente são indefinidos, tá? Os artigos geralmente... O que é artigo definido para nós? O a, os, as. Por exemplo, eu cheguei no hospital e falei com o médico.
Se você chegar, se assim, eu cheguei no hospital e falei com um médico, é um médico qualquer. Mas se eu te falei com o médico, é o médico em específico. Em específico. Por exemplo, na Bíblia, vou lembrar de uma passagem bíblica interessante para a gente aprender artigo definido de uma vez por todas. Vamos lá. Em João capítulo, eu acho que é capítulo 1, vamos achar aqui. João, já estou em João, capítulo 5, mais para trás, agora mais para frente. Capítulo 1. Vamos achar aqui qual o versículo que eu preciso. Eu acho que é o... João, capítulo 1, versículo 19. Esse é o testemunho, eu vou ler na tradução brasileira. Esse é o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém os sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Ele confessou e não negou a sua confissão: eu não sou o Cristo. Artigo definido. Eu não sou o Cristo. Na Revista Corrigida, no versículo 20, eu não sou o Cristo. Está vendo aqui? Eu não sou o Cristo. Do lado, na Almeida Revista Atualizada, 20, eu não sou o Cristo. Na Almeida, na NAA, Nova Almeida Atualizada, eu não sou o Cristo. Isso aqui é artigo definido. Isso aqui é artigo definido. Agora veja, volta aqui. Veja como se desenrola essa conversa. Versículo 20, né, gente? Falou, eu não sou o Cristo. Perguntaram, então és tu Elias? Ele disse, não. És tu o profeta? És tu o profeta? Pergunta, o João Batista é profeta? O João Batista é profeta. Mas aqui a pergunta não é, você é profeta? Aqui a pergunta é, você é o profeta? E ele respondeu, não. Cadê? És tu o profeta? Ele respondeu, não. Se a pergunta fosse, és tu profeta? Então ele teria de responder sim. Então o artigo definido faz toda a diferença. Tá? O artigo definido, eu cheguei no hospital, mas não consegui falar com o médico. O que você está dizendo? Você está dizendo, eu não achei um médico específico. Eu posso ter conversado com 10 médicos, mas eu não consegui falar com o médico que eu preciso. Ou você chega no fórum e tem lá um monte de advogados. Aí você chega lá e fala assim, eu sou fulano de tal, o senhor é o advogado? Se ele não for o advogado específico que está perguntando, ele vai dizer não, mesmo sendo advogado. Então, o artigo definido é muito importante. E como é que funciona o artigo definido? Em português, o artigo definido é o as, os, as. Em hebraico é muito mais fácil. Você não tem que se preocupar inicialmente. Vem aqui para mim. Em hebraico é mais fácil que o português, porque você não tem que se preocupar com a flexão verbal. Você não tem que se preocupar se o verbo está no plural, se está no singular, se é masculino, se é feminino. Esquece isso daí. O artigo definido em hebraico é começar com H. Começou com H, o artigo é definido. Por exemplo, sus é cavalo. Rasus, o cavalo. Mas se for sussá, rasussá, a égua, não importa. Começou com H, é artigo definido. Então, vou colocar aqui para vocês de uma forma que fica fácil para você gravar. Vamos lá. O artigo, escreve aí no seu caderno. Artigo definido, que para nós é o, as, os, as. Em hebraico, em hebraico é sempre escrito com o prefixo H. Esse aqui é a letra H, não é? Prefixo H. No início da palavra. Palavra. Tá certo? No início da palavra.
A vocalização pode ser H que vira Ra, pode ser que vira Re, não importa. Não importa. Então, primeira dica do artigo definido. O artigo definido começa com H. Exemplo. Agora mesmo nós escrevemos aqui garoto, garota, sei lá, vamos pensar aqui no exemplo. Glória. Glória em hebraico é Kavod. Glória. Qual é o artigo definido? A glória. Como é que fala a glória? Ha-kavod. Opa. Ha-kavod. 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 A glória. Ou pensar aqui sol. Então você tem aqui a palavra sol em hebraico é shemesh, tá? Shemesh, assim, dois C iguais. Shemesh é igual a sol. Agora, o sol, como que fala? O sol. Então eu só coloco o H antes e tá. Shemesh. Ha-shemesh é igual a o sol. Tá certo? Enfim, todas as palavras em hebraico que você começa com H, você tem o artigo definido. Sus, cavalo. Sus, cavalo. Como é que eu falo o cavalo? Sus. Igual a o cavalo. O que importa é que todas as palavras hebraicas, em tese, são indefinidas. O fato de começar com H traz a definição. Então, ele se torna definido porque começa com H. Mas não é só isso, tem mais uma questão. Vamos lá. O artigo definido também geralmente aparece um dagesh, um pontinho. Dagesh. Na primeira consoante do vocábulo. Após o artigo. Vou explicar para você já já. As únicas, isso aqui é uma observação, tá? Atenção. As únicas consoantes que não suportam dagesh, que é o sinalzinho, dagesh, são as guturais articuladas na garganta. Então, as guturais, vamos lá, quais são? O resh, que mais? O ain, que mais? O ret, som do cuspe, o H, que também é o gutural, e o aleph. Essas não vão receber dagesh como sendo sinal do artigo definido. As demais, se suporta dagesh, geralmente vira artigo definido. Então, por exemplo, lembra, eu vou colocar aqui
Não sei se estou com a Bíblia aqui. Acho que não. Acho que está aqui do lado. Mas eu posso mostrar para vocês na Bíblia um momento lá onde na Bíblia você tem, no versículo que você aprendeu, o versículo 2, é o seguinte, ó. Obrigado. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui na prática, ó. Vamos lá. Ó. Bereshit bara Elohim et Ha-Shamayim. Ó, foca aqui nessa palavra, Ha-Shamayim. Perceba que a palavra começa com H. Começou com H, é o artigo definido. Shamayim é céus. Ha-Shamayim, os céus. Como eu sei que é os céus? Primeiro começa com H. E segundo, a próxima letra recebe um dagueche dentro. Então, quando eu dei essa aula para vocês, eu disse, mas por que a gente chama essa letra? A gente chama essa letra aqui, ó, de cajadinho, de arpinha do Davi, né? Aí eu disse assim, mas por que essa letra, ela tem um pontinho dentro? Aí eu, em algum momento da aula, eu devo ter dito assim para vocês, olha, isso não é importante agora, o que importa agora aqui é o pontinho que está aqui em cima, se é para cá é sh, se é para lá é s. Tá, mas agora você está sabendo que quando ela começa com H e a próxima tem um dagueche, tem um pontinho dentro, isso aqui é um sinal do artigo definido, entendeu? Geralmente, quando tem um pontinho dentro, começa com H, vamos procurar em outros, pode tirar aí, você pode tentar procurar aqui no texto original, no texto bíblico, ó, Ramaim, ó, começou com H, não se atenha às palavras, tá? O que significa, ó, começou com H. A próxima tem a ver com, tem um dagueche dentro. Por exemplo, eu disse para você não se preocupar com palavras, né? Mas, ó, Maim em hebraico é água. Águas, né? No plural, águas. Maim, águas. Ramaim, as águas. Ou seja, eu sei que começou com H, é artigo definido, e para ter certeza, a próxima recebe um dagueche. Quando começa com H e a próxima, depois do H, recebe um dagueche, é porque se trata do artigo definido. Tá certo? É porque se trata do artigo definido. Bom, na aula que vem, a gente vai retomar o hebraico moderno. A gente vai começar com o hebraico moderno, masculino, feminino, plural, singular, tal de hebraico moderno, pronome de tratamento, e a gente vai avançar um pouquinho mais na nossa revisão, e dessa vez com ares, com tons gramaticais. Você já sabe ler, já sabe escrever, já sabe a pronúncia correta, você já sabe transliterar. Agora vamos caprichar nesse finalzinho, na última arrancada, para que a sua alfabetização seja premium, para que a sua alfabetização seja realmente profunda, verdadeira, estável e tal. Falta pouco para você concluir, então vem comigo até o final desse projeto chamado Hebraico Fácil. A gente se encontra no próximo módulo de revisão.